Oiê, eu sou a Lupa Nitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este necessaire sanfonado. Bora costurar? Necessaire sanfonado é um necessaire super prático. Quando tá vazio ou com pouca coisa, ele fica menorzinho, compacto. E conforme a gente vai colocando coisa, ele vai se expandindo e cabe muita coisa. Para quem é iniciante na costura, vai com calma, vai com paciência, porque na hora de fechar ele requer um pouquinho ali de paciência, de habilidade, mas dá super para fazer. Bora lá ver então como que eu fiz este necessaire sanfonado. Eu vou falando os materiais utilizados ao longo do vídeo, a cada parte da peça, mas a lista completa está na caixa de descrição do vídeo. 25 por 15 centímetros 6 vezes no tecido estampado. 25 por 15 centímetros 6 vezes na manta R2. Para o forro dos bolsos, 25 por 15 centímetros 6 vezes no tecido à sua escolha. Eu escolhi fazer cada bolso com uma cor diferente, então eu cortei duas vezes de 25 por 15 centímetros em cada cor. 3 vezes de 20 centímetros de zíper de metro número 3 fino. 3 cursores para os acabamentos laterais do zíper. 4 por 2,5 cm 12 vezes. Como eu escolhi usar as mesmas cores do fundo, eu cortei 4 vezes em cada cor. Eu vou começar com o zíper. Coloquei o cursor do zíper e deixei ele lá no meio com as duas pontas do zíper fechadas. Alinho o tecido de acabamento do zíper com o zíper, direito com direito, alinhando as bordas. Nas duas pontas do zíper. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Depois da costura de segurança, alinho o outro tecido de acabamento, direito do tecido com o avesso do zíper, alinhando as bordas, nas duas pontas. Vou fazer a costura definitiva com 0,75 cm de margem de costura. Ficou assim. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto próximo à costura e uma costura de segurança para unir os tecidos. E o zíper ficou assim. Confira o tamanho final se está com 25 centímetros. Se estiver sobrando, corte a mesma medida nos dois acabamentos. Eu vou repetir o mesmo processo com os outros dois zíperes. Para montar o bolso, eu uni tecido estampado e manta com uma costura de segurança em toda a volta. Para cada estojo, eu usei 2 vezes no tecido externo com a manta e 2 vezes no tecido de forro. Posiciono o zíper sobre o tecido externo, direito com direito, alinhando pelas bordas. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Fiz a costura de segurança. Posiciono o forro, direito do forro com o direito da parte externa, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer a costura definitiva usando o pé calcador para zíper como margem de costura. Costurei. Viro os tecidos para o direito. Alinho bem os tecidos. Vou passar um pesponto próximo à costura e uma costura de segurança nestes outros 3 lados para unir os tecidos. Ficou assim. No outro lado do zíper é a mesma coisa. Vou alinhar as bordas dos tecidos e fazer uma costura de segurança para prender. Depois de feita a costura de segurança, posiciono o tecido de forro, direito com o outro forro, alinhando as bordas dos tecidos e zíper. Vou fazer a costura definitiva usando o pé calcador para zíper como margem de costura. Costurei. Viro os tecidos para o direito. Alinho bem os tecidos. Vou passar um pesponto próximo à costura e uma costura de segurança nestes outros 3 lados para unir os tecidos. E o bolso ficou assim. Dobro o bolso ao meio e eu vou fazer uma costura de segurança para fechar.
Ficou assim. Nos cantinhos de baixo do bolso, eu vou marcar um quadradinho de 1 por 1 centímetro e vou cortar nestas marcações. Vou repetir exatamente da mesma forma para montar os outros bolsos. Fole lateral, sanfona, 42 por 32 centímetros, 2 vezes no tecido azul. Dobro o tecido avesso com avesso. Vou transferir o molde para o tecido e cortar sobre a linha. O molde já tem margem de costura. Você encontra o link do molde em 2 lugares, afixado no primeiro comentário deste vídeo ou direto no nosso grupo do Telegram. Nos 2 lugares eu vou deixar também um esquema de medidas para quem não tem impressora. E o fole ficou assim. Aqui está a dobra do tecido e aqui o arredondado. Transferi também estas 2 marcações do molde. A do meio eu só dobrei o tecido e vinquei bem. Deixo o tecido vincado nas 3 marcações. É nestas marcações que eu vou encaixar os bolsos. Mas eu quero que o fole fique sanfonado, então pelo outro lado eu vou fazer as costuras que vão ficar entre os bolsos, para marcar onde o fole tem que dobrar. Alinho esta marcação com a outra marcação, para fazer uma dobra bem no meio. Vou fazer um pesponto o mais próximo possível que eu conseguir da borda da dobra. O pé para pesponto é uma ótima opção para fazer essa costura, bem pertinho e mantendo a mesma distância da borda. Ficou assim. Vou fazer a mesma coisa entre as outras marcações. Enquanto eu estava fazendo a peça, eu vi que ficaria ótimo também fazer essas outras costuras. Vou fazer o outro fole exatamente igual. Vou encaixar os bolsos nos vincos do fole. Vou começar por esta primeira marcação. Eu encaixo a lateral do bolso bem na dobra do fole. Eu vou deixar o fole um tiquinho para cima do bolso. Porque desse jeito ele esconde o cantinho do bolso que não tem acabamento. Eu tenho que alinhar bem direitinho o bolso com a dobra do fole. Eu vou fazer uma costura ou de 0,75 centímetros ou de 1 centímetro da margem de costura. O fole sobra também na parte de baixo. Ficou assim, costurei com 0,75 centímetros de margem de costura. Olha como o fole esconde a pontinha sem acabamento do bolso. Vou colocar o segundo bolso nesta marcação do meio. A partir do segundo bolso, eu tenho que prestar atenção para que lado que o zíper do primeiro bolso abre. Este eu fecho da esquerda para a direita. Este está ao contrário, então eu tenho que inverter. E tenho que deixar alinhado. Encaixo a lateral do bolso na marcação do meio. Deixo o bolso um pouquinho mais para baixo que o fole. Vejo se não tem folga, se o bolso está bem encostado no fole e costuro. Ficou assim. Vou encaixar o último bolso na última marcação, prestando atenção na direção da abertura do zíper. Encaixo o bolso e vou fazer a costura. Ficou assim. Olha como fica.
Como eu costurei com 0,75 centímetros de margem de costura, fica uma diferencinha aqui nos cantinhos, mas vai sumir totalmente quando eu terminar a peça e vai facilitar também a costura. Olha como o fole esconde a pontinha sem acabamento do bolso. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado com o outro fole. Ficou assim. Fundo do necessaire entre os bolsos. 28 por 6,5 cm, 2 vezes no tecido amarelo e 2 vezes na manta R2. Vou começar a montar o fundo do necessaire por esta parte, entre os bolsos. Viro os bolsos deixando a parte de baixo para cima. O fundo é maior que os bolsos e eu tenho que levantar o fole para não costurar com o fundo. No fundo, eu já uni tecido amarelo com a manta R2 com uma costura de segurança em toda a volta. A minha máquina costura camadas, mas se a sua não costura muitas camadas, use só tecido sem manta. E aí você coloca a manta na parte externa, um pouquinho mais para frente. Neste fundo, eu marquei as metades dos lados maiores. Nos bolsos, eu também tenho a marcação das metades. Alinho a metade do fundo com a metade do bolso do meio. Continuo alfinetando do centro para as pontas. Eu tenho que tirar o fole da área da costura. No outro lado, a mesma coisa. Tirando o fole da área da costura. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Vou colocar o outro fundo no outro lado do bolso do meio, alinhando as metades. Tá vendo quantas camadas de tecido e manta que eu tenho nessa costura? Por isso que eu falei nessa parte do fundo pode ser só tecido. Prendo do meio para as pontas. Tirando o fole da área da costura. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura. Ficou assim. Agora, eu vou alinhar o fundo com o outro bolso, pelas metades, e vou fazer uma costura de segurança para prender. No outro lado, a mesma coisa. Ficou assim. Aqui já tá a costura definitiva, e aqui só a costura de segurança, e o fole livre. Fundo das laterais, 28 por 32 centímetros, 2 vezes no tecido rosa e 2 vezes na manta R2. Uni tecido e manta com uma costura de segurança em toda a volta. Vou costurar estes fundos nas laterais. De novo, se sua máquina não costura camadas, use só tecido nesta parte. Posiciono os tecidos direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer a costura definitiva com 0,75 centímetros de margem de costura. Ficou assim. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Posiciono os tecidos, direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer a costura definitiva com 0,75 centímetros de margem de costura. Ficou assim.
Parte externa, 28 por 72 centímetros e meio no tecido estampado. Fecho, alça, 130 por 6 centímetros no tecido roxo. Viés da peça, 210 por 4 centímetros no tecido roxo. Esta faixa é o fecho da peça, mas também vai funcionar como alça. Eu não tinha todo o comprimento da faixa, então eu emendei no meio da faixa, porque assim vai ficar mais escondidinho, vai ficar na parte de baixo da peça. Dobro o tecido direito com direito. Vou costurar a ponta, o lado maior e a outra ponta. Aqui no meio eu vou deixar uns 3 dedos para usar a técnica de abertura. Ficou assim. Corte os cantinhos para não ficar com excesso de tecido quando virar para o direito. Na abertura, vim com as sobras de tecido. Descosturo. Viro para o direito. Eu começo usando uma tesoura sem ponta e depois a parte de trás da agulha de tricô. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Viro a outra ponta da mesma maneira. Vou deixar a costura bem na lateral e vou passar a ferro. Ficou assim. Na abertura, eu passei um pouquinho de cola para tecido, mas é só para me ajudar a deixar os tecidos no lugar. É opcional, porque depois eu vou passar uma costura e vai fechar a abertura. Dobro a faixa ao meio para achar a metade. No tecido da parte externa, dobro o tecido neste sentido para achar esta metade. E dobro ao meio neste outro sentido para também achar a metade. No cruzamento dessas metades, eu vou alinhar a faixa de amarração. Centralizo também a faixa nesta metade aqui. Prendo com alfinete. Continuo alinhando o vinco do tecido com a metade da faixa. Da borda do tecido para dentro, eu marco 5 centímetros. Vou colocar um alfinete até esta marcação de 5 centímetros. Quando eu for costurar a faixa, eu venho só até esta marcação. Eu tenho que fazer uma costura reforçada com retrocesso, porque a gente vai forçar essa costura quando estiver usando a faixa como alça. No outro lado, a mesma coisa. Da borda para dentro, eu marco 5 centímetros. Venho alinhando a faixa com o meio da parte externa até a marcação. Então, eu vou costurar numa lateral maior, na marcação de 5 centímetros com retrocesso, na outra lateral maior e na outra marcação também com retrocesso. Ficou assim. Olha aqui pelo avesso que dá para você enxergar melhor como que ficou. Vou unir a parte interna com a parte externa, alinhando as bordas dos tecidos. Vou fazer uma costura de segurança em toda a volta, ainda sem pegar o fole. Ficou assim. Agora sim eu vou costurar o fole. Eu vou começar pelo meio. Alinho uma costura do fundo com uma costura do fole. Tombo a dobra do tecido para um dos lados.
prendo com clips ou alfinetes. Alinho a outra costura do fundo com a outra costura do fole. Continuo tombando a dobra do tecido para o mesmo lado. E, de novo, alinho as costuras, tombando a dobra do fole para o mesmo lado. Se você for iniciante na costura, pode passar uma costura de segurança prendendo o fole ao fundo nesta parte. Daí, eu continuo alinhando em um dos lados. Depois de alfinetar este lado, eu passo uma costura de segurança. Ficou assim. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu acho mais fácil fazer assim, alfinetando e costurando uma parte por vez. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fiz a costura de segurança. Agora, eu vou aplicar o viés na peça. Eu começo dobrando a pontinha do viés e começo a costurar em uma das laterais. Eu vou costurar com 1 centímetro de margem de costura. Eu posso deslocar a agulha para a esquerda ou mesmo marcar esse 1 centímetro no viés. Vou costurar em toda a volta. Costurei todo o viés e aproveitei e fiz um zigue-zague para dar acabamento. Agora, tombo o viés para o direito. Dobro a pontinha e alinho com a costura. Eu posso costurar a máquina, que eu acho um pouquinho mais difícil de encaixar tudo isso na máquina, ou dar pontinhos invisíveis à mão, que é o que eu vou fazer. Ficou assim. Olha que interessante, cada bolso com uma cor de forro diferente. O laço fecha a peça e ainda serve como alça. Cabe muita coisa dentro dos bolsos e entre os bolsos. Você pode usar como porta-maquiagem, porta-bijuteria, porta-lingerie, nécessaire para viagem, do jeito que você quiser. Me conta se você já tinha feito algum necessaire sanfonado, se você teve alguma dificuldade de fazer, que tipo de dificuldade que você teve. Me fala também se você gostou deste modelo, se você ficou inspirado pelas cores ou você prefere algo um pouco mais discreto. Eu vou amar saber sua opinião. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.